Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá então. Vamos agora fazer a correção para o primeiro ano aí da quarta lista que foi passada para vocês. Para isso, antes, vamos relembrar as funções da velocidade e da posição para o movimento uniformemente variado. Lembrando que no movimento uniformemente variado entra o termo da aceleração. Então a primeira expressão que vocês têm que lembrar é a da velocidade, que ela é do tipo V igual a V0 mais A vezes T. Onde esses dois termos que vão aparecer aqui, vão aparecer como representados em cada função por valores numéricos. O termo que aparece sozinho, que não está multiplicado o tempo, representa a velocidade no instante t igual a zero, e o termo que representa a aceleração vai estar sempre multiplicando o termo de t. A outra função é a função da posição, que ela é do tipo S igual a S0 mais V0 vezes t mais metade da aceleração vezes o termo de t ao quadrado. Certo? No movimento uniformemente variado aparece o termo t quadrático, que representa que é o termo que está multiplicando pela aceleração. A velocidade não mais é constante. Então vai ter um termo sozinho, onde ele representa a posição inicial da partícula. Um termo multiplicando o termo de t que não está elevado ao quadrado, o t linear, que representa a velocidade inicial em t igual a zero. Lembra quando era movimento uniforme? Parava aqui, não tinha aceleração. No movimento uniformemente variado, acrescenta-se o termo da aceleração, que é o termo que é o quadrado. O número que aparecer multiplicando ele representa metade do valor da aceleração. Vou até colocar em outra cor aqui para representar que o termo multiplicador do t ao quadrado é metade da aceleração. Beleza? Primeira questão. Eu gostaria que vocês acompanhassem então aí com a folha de vocês em mãos. Eu vou estar aqui com uma para acompanhar com vocês, mas eu gostaria que vocês acompanhassem aí. Essa foi postada no dia 7 de abril. Questão de número 1 fala o seguinte: um móvel obedece à equação horária S igual a menos 20 mais 4 vezes t menos 3t ao quadrado em unidades do sistema internacional. Então ele está te informando que quando for dada uma posição, a unidade dela é em metros, o tempo tem que ser em segundos, velocidade metro por segundo. Se tivermos que trabalhar com aceleração, metro por segundo ao quadrado. Ok? Conforme nós vimos lá no início do ano, as unidades do SI. Então, no item A da questão, ele pede qual é a posição inicial da partícula. Quem é a posição inicial dele? O S0. De onde nós vamos tirar esse S0? Da função que foi dada. Lembre que nós vamos ter que comparar ela com aquela função que eu relembrei agora com vocês. Essa função ela é do tipo S igual a S0 mais V0 vezes t mais meio da aceleração elevado ao quadrado. Então, para retirar o valor da posição inicial, é só comparar direto com a função dada. Quem vai ser o termo representativo do S0? O termo que está sozinho. Então, o valor numérico dele, menos 20 metros. No item B, ele pede qual a velocidade inicial da partícula. Velocidade inicial é representada pelo termo que está acompanhando o t que não é elevado ao quadrado. Então, quem acompanha ele? Mais 4. A velocidade dessa partícula no início do movimento era mais 4 metros por segundo. O item C: qual é a aceleração da partícula? O que vocês têm que tomar cuidado? Muita gente erra aqui. Observe que o termo que representa a aceleração está relacionado com o termo que está t ao quadrado.
Só que aqui está aparecendo, ó, menos 3. Já é o resultado da divisão da aceleração por 2, ou seja, é a metade do valor da aceleração. A sobre 2 tem que dar menos 3. Então é só pegar o termo que está aparecendo lá e multiplicar ele por 2. A aceleração sempre vai ser o dobro do termo que multiplica o t ao quadrado. Ok? Então esse termo aqui, ó, para achar a aceleração, é só dobrar ele. Se está menos 6, vai ser menos 6. Se for menos 4, menos 8, e assim sucessivamente. Para finalizar a questão, item D. No item D, ele quer saber em qual instante a partícula entra em repouso. Para a partícula entrar em repouso, a velocidade dela não tem que ser igual a zero. Então eu não posso trabalhar com a função da posição. O que eu vou ter que fazer? Montar a função da velocidade para essa partícula. Como que é essa função? Ela é do tipo V igual a V0 mais A vezes T. Para montar essa função, eu tenho que substituir o valor numérico da velocidade inicial e o valor numérico da aceleração. Nós extraímos da função da posição. Item B, nós extraímos o valor da velocidade, e item C, extraímos o valor da posição. Então essa função vai ficar V igual a mais 4, ou 4, mais o menos vai dar menos 6 vezes t. Então, para identificarmos o instante em que ela vai entrar em repouso, nessa função que nós acabamos de montar, nós vamos atribuir o valor da velocidade como sendo zero. Então, ficar zero igual a 4 menos 6 vezes t. Pega o 6t, traz para o primeiro membro, se está negativo, ele vai vir positivo, que é igual a 4. T igual a 4 sextos. Ou você simplifica, ou você resolve a divisão. Simplificando, ficaria, dá para dividir em cima e embaixo por 2, 1/3 de segundo. Ou para quem quis resolver, isso aqui dá uma dízima periódica, que é 0,3333, então aproximadamente 0,33 segundos. Assim ficou então a primeira questão. Dando sequência na questão 2, acompanha aí. Fala assim, um carro percorre uma estrada em MRUV, movimento retilíneo uniformemente variável, obedecendo a seguinte função horária para a posição. S igual a 20 mais 5 vezes T mais 5T ao quadrado no SI. Assinale a alternativa que corresponde à função horária da velocidade para este carro. Observe que essa aqui é igual o item D da anterior. Só que ele pediu direto só a função da velocidade. De onde é que nós vamos extrair essa função? Da função geral que foi fornecida. Só lembrar que ela é do tipo S igual a S0 mais V0 vezes T mais metade da aceleração vezes T ao quadrado. Para montar a função da velocidade que ele pediu, nós temos que lembrar que ela é do tipo V igual a V0 mais a T. Então tenho que achar o valor da velocidade inicial e da aceleração. Quem representa a velocidade inicial para nós? O termo que está multiplicando o t. Então a velocidade inicial é 5. Então venho aqui e substituo, ó, mais 5, né? E a aceleração, observe que metade da aceleração é 5. Então a aceleração é 2 vezes 5, que dá 10. Então vai ficar mais 5 mais 10 vezes t. Vai lá e analise em qual item que condiz com o que nós encontramos aqui. Alternativa correta, letra D. Questão 3. Um ponto material em movimento adquire velocidade que obedece à expressão V igual a 10 menos 2 vezes t no SI. Pede-se, letra A, a velocidade inicial, letra B, a aceleração. Vamos fazer já logo as duas aqui. Então, quem vai ser a velocidade inicial? Conforme nós vimos agora lá na introdução desse vídeo, essa função é do tipo V igual a V0
mais A vezes T. Então, o termo que está sozinho na função da velocidade representa a velocidade inicial, que é 10 metros por segundo. No item B, ele pede a aceleração. Aceleração é representada pelo termo que multiplica o T, ou seja, menos 2 metros por segundo ao quadrado. No item C, ele pede a velocidade no instante 6 segundos. Então, na função que ele forneceu, nós vamos atribuir para o T, que representa o instante, o valor equivalente a ele. Vai ficar o V igual a 10 menos 2 vezes, no lugar do T, entre os 6. Lembrando que sempre nós vamos primeiro fazer a multiplicação para depois fazer soma e subtração. Muita gente erra isso daqui na prova. Falta de atenção. Então vamos prestar bastante atenção nisso daqui. As regrinhas da matemática continuam sendo válidas. 10 menos 2 vezes 6, 12. Então a velocidade vai ficar menos 2 metros por segundo. Para finalizar, item D. Em que instante o ponto material muda de sentido? Ele quer saber o instante T em que o corpo vai mudar de sentido. Fisicamente, pessoal, o que representa um corpo mudar de sentido? Se eu estiver nesse sentido, para mudar meu sentido de movimento, nem que seja por uma fração de segundo, eu tenho que parar, para então voltar. Quando ele fala que ele muda de sentido, é uma forma diferente de informar que a velocidade dele naquele instante é zero. Ele para, nem que seja por uma fração de segundo, na iminência de mudar de sentido. Se eu jogar uma tampinha para cima, ela vai subir, parar, para depois cair. Ok? Então, na função dada, ele nada mais quer que o T para V igual a zero. Então, no lugar do V, vai entrar 0, que é igual a 10 menos 2 vezes T. Então, jogo 2T para o primeiro membro, igual a 10. T igual a 10 sobre 2, T igual a 5 segundos. Esse aqui é o momento em que ele vai mudar o sentido do seu movimento.